Minha gente, boa noite, né? A gente está dando continuidade na série que a gente está vendo sobre, sobre vícios intelectuais, né? Como eu falei das outras vezes, essa série ela faz parte de um projeto que é baseado no último capítulo da minha tese, que eu enviei hoje para qualificação, né? Para qualificar, os professores lá vão ler e vão orar aí. O pessoal vai lá, vai ler e vai dar o feedback deles, né? E, e aí, eu estudo. Nesse último capítulo, eu pensei em como é que o cristão pode santificar as suas capacidades cognitivas, né? Como é que a gente pode se santificar intelectualmente? Esse é o ponto. Porque a vida intelectual, a gente pode dizer assim, ela é passível de pecado e santificação. Ela é passível da gente cultivar uma vida intelectual santa e a gente cultivar uma vida intelectual pecaminosa, né? E aí a gente já viu o vício do orgulho, a gente viu o vício da preguiça, e a gente vai ver hoje um outro vício que é o da avareza, né? E aí, minha gente, uma coisa importante aqui que interessa para a gente é que, se vocês estão percebendo, eu estou seguindo mais ou menos os 7 pecados capitais, né? E aí, o orgulho, a preguiça, a avareza, em conjunto com a inveja, elas são tidas como pecados do espírito, lá na lista dos 7 pecados capitais, né? Já a luxúria, a gula, elas são pecados que os antigos chamavam pecados da carne, né? E esses pecados do espírito, que a gente vai interromper até de hoje a 15, né? A gente vai ver a malevolência intelectual, a gente vai sair um pouco dos 7 pecados capitais e vai ver a malevolência intelectual, que é uma coisa terrível, conforme a gente vai ver de hoje a 15 dias. A avareza intelectual é um desses pecados que afeta o espírito e afeta a nossa vida intelectual. Mas antes disso, vamos fazer aquela revisão básica que toda vez eu faço, minha gente, tá? Só lembrando que são virtudes, são disposições, características que promovem o florescimento intelectual, tá? Uma virtude intelectual é uma disposição que promove o florescimento intelectual humano, tá? Então a gente cresce cognitivamente, a gente cresce intelectualmente. E aqui é uma coisa muito importante, tá? Quando eu estou falando que a gente crescer intelectualmente, eu não estou falando em termos de QI, não, tá, minha gente? Eu não estou falando assim, a gente fica com um raciocínio analítico melhor, a gente fica mais inteligente. Acontece, pode acontecer também essas coisas, tá? Pode acontecer. Mas quando eu estou falando aqui de virtudes intelectuais, desse florescimento intelectual humano, eu estou falando de disposições que faz com que a gente seja um agente intelectual excelente, a gente seja um bom pensador, a gente seja uma pessoa que tenha disposições intelectuais saudáveis, que tenha, assim, uma vida intelectual saudável. Esse é o ponto. Então, deixa eu dar um exemplo bem claro. Você passa o dia procurando teorias da conspiração na internet. Você pode ter um QI lá em cima, mas isso não é uma vida intelectual saudável. De jeito nenhum. É, você passa você passa o tempo todo sem, digamos assim, sem pesquisar algo que é algo que faz bem para a nossa vida espiritual, sei lá, a gente não lê a Bíblia, a gente não pesquisa em cima da Bíblia, a gente não estuda a Bíblia, etc. Isso também não é uma vida intelectual saudável, tá?
Então, a gente, quando vai ler a Bíblia, a gente fica, o que é que essa mensagem está dizendo para mim? A gente pega aquelas caixinhas de promessa, né? Aí tira lá a caixinha de promessa e diz, peraí, o que é que esse texto aqui está falando para mim? Isso não é uma disposição intelectual saudável, tá? Então, assim, eu não estou falando em termos necessariamente de QI, minha gente, tá? A gente está falando de disposições intelectuais que formam o agente cognitivo excelente e faz com que você tenha uma vida intelectual saudável. Você pode não ter um QI lá em cima, mas você pode ter uma vida intelectual saudável. E você pode ter um QI lá em cima e você ter uma vida intelectual extremamente danosa. Tá? Esse é o ponto. As virtudes são aquilo que vai fazer com que a gente tenha essa vida intelectual saudável. Esse é o ponto que nos interessa aqui. Do mesmo modo, a gente pode dizer o contrário, né? Ou seja, os vícios, eles são traços de caráter que eles danificam o conhecimento, contaminam o ambiente cognitivo, faz com que a gente adote péssimos traços de caráter, péssimas atitudes, de modo que a gente tenha aí uma vida intelectual problemática, né? Então, para dar um exemplo, para ficar mais claro, né? Eu dei o exemplo das teorias da conspiração. Pensa na fofoca, né? A fofoca tem a ver com a disposição intelectual, né? A fofoca é um tipo de conhecimento. Ela pode ser uma crença verdadeira, alguns dizem justificada, avalizada, formada por faculdades cognitivas, enfim. Se você pega a fofoca ela se encaixa aí enquanto conhecimento. Mas qual é o problema da fofoca? É que a pessoa que conhece, né, você sabe, né, sempre tem um fulano ou a fulana que nunca entrou na casa da pessoa, mas conhece a casa da pessoa de ponta a ponta, né, conversando com os outros. Mas a pessoa tipo, na fofoca, minha gente, a pessoa não alimenta uma disposição intelectual saudável. Ela não alimenta uma vida intelectual saudável. Esse é um problema seríssimo da fofoca. Então, essa questão aí de saber da vida dos outros, saber coisas que são inoportunas com relação à vida dos outros, é um traço de caráter. E é um traço de caráter que contamina, por exemplo, o ambiente cognitivo, torna as pessoas mais suspeitas, torna as pessoas mais com a predisposição à desconfiança, etc, 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 né? Então, esse é o ponto. A fake news é um exemplo de algo que contamina muito o ambiente cognitivo, né? O exagero. Então, por exemplo, hoje eu estava lendo uma matéria num site e, caramba, a matéria era bem apocalíptica, né? Apocalíptica. Ela falava sobre como as bactérias estão resistindo cada vez mais aos antibióticos. E aí, à medida que o pessoal, por causa da pandemia, toma mais antibióticos, tem uma consequência aí. Qual é a consequência? É que as bactérias passam a ser mais resistentes, né? Elas passam a evoluir de modo que lá na frente aquele antibiótico que parecia, ou aquele vermifungo, ou algo assim que parecia que matava aquela bactéria específica, bom, agora ela sofreu uma mutação e não mata mais ela. Bom, o ponto é o seguinte, o problema é que a matéria trazia termos tão apocalípticos que eu não sabia se dava para confiar ou não. Né? Você fica assim num tom de suspeita. Né? Então, por quê? Porque justamente essa linguagem apocalíptica, ela contamina o ambiente cognitivo. Você não sabe se algo é digno de confiança ou não. E isso faz parte aí de uma predisposição intelectual viciosa. Tá? E a última ponto da revisão é que esse modelo que eu estou construindo, o modelo Arminio Wesley, se Deus quiser, um dia sai um livro,
Crença cristã virtuosa, modelo Arminio Wesley. O objetivo é que a gente se santifique intelectualmente. A gente cultive virtudes intelectuais para se santificar intelectualmente. Que a igreja, ela não deveria ser, ela deveria ser sal e luz. Né? É assim que a gente lê nos evangelhos. Então, se a igreja é sal e luz, a gente tem uma responsabilidade com relação à nossa vida intelectual, minha gente. Antigamente, né, tinha uma coisa interessante, né, nas igrejas evangélicas. Eu não sei se foi do tempo de vocês, ou se vocês já chegaram a pegar isso, né? Então, ia um cara, um pastor, geralmente ele tinha uma oratória muito boa, etc. Ele pegava uma fita cassete com filmes da Disney, aí botava lá, né? E aí ele apontava, ó, a mensagem subliminar, quando o Rei Leão bate, aparece a palavra não sei o quê. Olha a mensagem subliminar nessa música, que o demônio entre nessa casa, que o demônio entre nessa casa. Aí ele pegava e contava cada história de Trancoso, né? Olha, tem a boneca da Xuxa, acharam uma faca dentro da boneca da Xuxa, não sei o quê. E a galera amava, né, essas histórias. Tipo, lotava as igrejas do povo escutar essas histórias tal. E eu lembro quando eu era adolescente, eu acreditava nessas porcarias. Depois que passou-se o tempo, eu comecei a achar graça disso. Tipo, olha os meninos que fizeram pacto com Satanás por causa de Harry Potter e tal. Só que com o tempo, minha gente, o que foi que começou a acontecer, né? Você tem que ver a igreja enquanto sal e luz. A igreja também é uma comunidade intelectual. Ela é uma comunidade epistêmica. E aí, se você chega e diz que Xuxa é o tipo de pessoa que fez um pacto com Satanás, por exemplo, você é um irresponsável, né? Se você não sabe disso, você está fazendo uma acusação com relação a uma pessoa ali. E as pessoas, elas parecem que não ligam para com a verdade daquilo que elas dizem, né? Então, é o seguinte, eu comecei a perceber que isso faz mal para a igreja. Isso pode parecer uma besteira, esse negócio de as mensagens subliminares, os pactos com Satanás. Vamos apresentar o testemunho da pessoa que foi 21 vezes no inferno e voltou, não sei o quê. Eu pensava que isso não fedia nem cheirava, mas refletindo direitinho sobre a nossa responsabilidade intelectual, a gente vê que isso faz mal, a gente cria uma comunidade crédula, né? Uma comunidade muito propensa a teorias da conspiração, né? Uma comunidade onde deveria ali ela ser alimentada da palavra de Deus, e quando você perde tempo com sua igreja, mostrando lá o pacto do Satanás que não existe, dos filmes da Disney, era tempo, você está desperdiçando o tempo daquelas pessoas, da sua comunidade, da igreja, você está desperdiçando isso com coisas que são mais importantes, mais valiosas, como a cruz de Cristo, a ressurreição, o evangelho, e uma série de outras coisas, né? Você está atraindo as pessoas para um tipo de conhecimento que não é um conhecimento valioso, que não vai acrescentar, pelo contrário, vai prejudicar a vida intelectual delas, vai danificar a vida intelectual delas, vai danificar o ambiente cognitivo, justamente porque os crentes vão ficar mais propensos a ser crédulos, etc, etc, etc. E aí eles passam a acreditar em qualquer coisa, né? Porque se você acredita que tem uma empregada lá na Disney, que uma vez ela foi no sótão e ela abriu e tinha uma figura do Satanás com cada desenho dos desenhos da Disney, como eu já vi esse tipo de coisa, se você acredita nisso, você acredita em qualquer coisa, né? Então, a gente tem uma responsabilidade, né? Principalmente se a gente, não ainda está dizendo que lembra dessas histórias, né? Principalmente se a gente é sal e luz. Nós somos sal e luz. Então a gente tem uma responsabilidade intelectual aí, né? E aí o modelo Arminio Wesley busca justamente essa noção de santificação intelectual, tá? Da gente santificar tanto os agentes, os indivíduos, as pessoas, quanto a igreja, a comunidade cristã, né? Cultivando virtudes intelectuais saudáveis, né? Agora vamos entender aqui, né, o nosso ponto, que é a avareza, né? O que é a avareza?
intelectual. O que é a avareza, o que é a avareza intelectual, como é que ela se manifesta, etc. Né? Porque quando a gente pensa no avarento, a gente pensa somente no tio Patinhas, né? E eu esqueci até, lembrei agora, eu ia botar uma imagem do tio Patinhas e esqueci. O avarento parece que é só aquele cara que é muito apegado a dinheiro, né? Então, o avarento é aquela pessoa que o apóstolo Paulo descreve, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Ninguém pode servir a Deus e a mamon, diz o Senhor Jesus, né? Onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração, né? E geralmente a avareza ela se manifesta com relação de modo significativo com relação a bens materiais, né? Com relação ao dinheiro. Então, o avarento não necessariamente é a pessoa rica, né? Você pode ser pobre extremamente avarento, como a gente vai ver aqui. Então, não está exatamente no que você possui, está na sua disposição. Na sua disposição com relação a coisas valiosas. E isso aí que é a avareza. Então, para a gente entender a avareza, eu queria fazer o comparativo do tempo todo dela com a generosidade. A avareza intelectual, a gente entender o que significa isso, ela é o oposto da generosidade, vamos dizer os antigos, né? Tomás de Aquino, etc. Né? O que é generosidade? O que é alguém ser generoso? A generosidade é uma disposição de dar livremente coisas valiosas. Por exemplo, eu sou generoso não somente quando eu dou dinheiro, tá? Mas quando eu dou coisas que são extremamente valiosas. Por exemplo, atenção. Atenção é uma coisa valiosa. Então, eu sou generoso quando eu dou atenção para você, quando eu lhe escuto. Né? Eu dou o benefício da dúvida. Né? Isso é uma coisa extremamente valiosa, principalmente no nosso mundo. Principalmente no nosso mundo. Alguém vem falar de outra pessoa para a gente dá o benefício da dúvida. A pessoa faz uma interpretação ali, ela não sabe manejar muito bem as palavras, ela não sabe se expressar corretamente, etc, etc. A gente dá o benefício da dúvida. Não, talvez ela queira dizer isso, né? Essa semana eu fiz uma disputada no 8º ano lá da escola que eu ensino, né, de Cidade Viva. E aí, essa disputada específica era, será que as cotas tornam a sociedade mais justa, né? E aí tinha um grupo que era a favor e outro grupo que era contra, né? E a gente faz isso para a gente aprender a argumentar, aprender a ouvir o outro, aprender a ter a disposição de como é que a gente pensa a partir do argumento que o outro disse, sem distorcer o que ele diz, etc, etc, etc. Né? E teve uma menina que ela se expressou lá de um jeito, e o outro grupo ficou, professor, isso é racismo, não sei o que, não sei o que, né? E depois eu fui conversar com eles, né? E aí, quando eu fui conversar com eles, eu disse, não, minha gente, peraí. O que ela disse foi racista? Porque o que é racismo? Racismo é você depreciar uma pessoa por causa da cor da pele dela. O que ela disse foi isso? Não, professor. Então, por que a gente está insistindo nisso, então? Vocês têm que ser generosos, minha gente, com as pessoas. Vocês têm que ser muito generosos. O benefício da dúvida, interpretar outra pessoa da melhor maneira possível é uma caridade. É algo de uma pessoa generosa. Se você está interpretando a outra pessoa da pior maneira possível, se você interpreta a fala lá do seu oponente, da sua oponente, da pior maneira possível, você é uma pessoa extremamente avarenta. Né? Você pode ser completamente desprendida do dinheiro, mas você é avarenta. Né? Então, vamos dar o benefício da dúvida. Vá lá perguntar, pergunte a ela, esclareça. E aqui mesmo, mesmo que a gente não tenha a oportunidade de perguntar, vamos tentar interpretar da melhor maneira possível. É claro que interpretar da melhor maneira possível não significa que eu vou distorcer a pessoa para aquilo que ela diz, né, se parecer com algo completamente diferente do que ela realmente diz, né, que isso é desrespeitar a pessoa. Mas dá o benefício da dúvida, ou a gente ser generoso aqui,
é justamente a gente ser caridoso, né? E a caridade é uma coisa valiosa. Então aí é que tá, o generoso é aquele que é caridoso com relação ao que o outro diz. Então você pega aí um teólogo que você discorda, você tenta interpretar ele da melhor maneira possível, isso é ser generoso. Você está dando livremente uma coisa valiosa, e isso é o que a pessoa generosa faz. Ele livremente dá coisas valiosas. Ele dá o tempo dele. O tempo é uma coisa extremamente valiosa, tá? Ele dá bens materiais, ele dá dinheiro, ele dá livros, ele dá. É, ele é desprendido, ele paga uma coisa para você, etc. E o conhecimento, ele dá conhecimento, ele distribui conhecimento, ele oferta conhecimento, etc. Né? Então, enquanto generoso, ele dá livremente isso, todas essas coisas, o avarento, ele se apega de modo excessivo a esses bens. O avarento se pega de modo excessivo a sua energia. Não, não vou compartilhar energia com outro. Eu vou estar perdendo meu tempo. Né? Então, estude enquanto eles se divertem. Essa ideia. Você pode pensar isso aí como uma certa, digamos assim, disposição de uma autodisciplina, ok. Mas tem que ter cuidado se não tem uma avareza aí por trás. Né? Então, a gente não dá energia. O benefício da dúvida a gente não dá mesmo. A gente não interpreta o outro de modo nenhum caridoso. O tempo da gente, a gente não dá. A gente promove uma vida intelectual completamente voltada para o eu. Então, a gente estuda, e a gente estuda por estudar, porque a gente gosta de estudar. Né? Mas a gente vai acumulando conhecimento, e a gente não compartilha, a gente não. Aquele conhecimento, o legal daquele conhecimento é ficar para nós mesmos. Né? E a gente se apega excessivamente a isso. Né? Então a gente não tem paciência, muitas vezes, de assistir prestigiar um colega nosso, por quê? Porque, não, eu vou estar perdendo meu tempo, que eu poderia estar fazendo outra coisa. Poderia estar lendo outra coisa, poderia estar estudando outra coisa, poderia. É claro, ó, o tempo é uma coisa importante. Claro que é compreensível, você poderia estar, digamos assim, dando o seu tempo para outra coisa. Mas o generoso é aquele justamente que dá o tempo dele de modo livre. Né? O avarento se apega excessivamente ao tempo dele, tal modo de, não, eu não vou para a igreja, não, preciso ver, eu prefiro ver essa pregação aqui, online, porque o pessoal ali não sabe falar, não sabe, etc, etc. Então, eu estou pensando muito em mim, né? E às vezes eu dar o tempo, eu dar atenção, eu dar conhecimento, eu dar bens materiais, etc. E isso é uma coisa muito importante para me tornar menos avarento, né? Então, enquanto na generosidade eu cultivo uma disposição a oferecer livremente, de bom grado, sem cálculo de reembolso, bens importantes. Então, é por isso que tem um nome liberalidade, né? Porque eu livremente eu ofereço bens importantes. E esses bens importantes, aí é que tá. A pessoa generosa, ela vai oferecer bens e bens intelectuais, como a gente vai ver já já, importantes, visando principalmente não tanto o bem em si, mas aquele que o recebe. Né? Então, eu ofereço livremente bens intelectuais importantes visando o bem daquele que o recebe. Então, se visar o bem daquele que o recebe significa eu dar um livro para ele, eu vou dar um livro para ele. Eu dar o tempo para ele, eu vou dar o tempo para ele. Eu ensinar a ele, eu vou ensinar para ele. Eu dar o benefício da dúvida para ele, eu vou dar o benefício da dúvida para ele.
Então, a pessoa generosa, ele está pensando no outro, né? E por quê? Porque qual é o problema do avarento? O problema do avarento é que, como ele se apega excessivamente às próprias coisas valiosas, ele poderia até, digamos assim, fazer algumas ações generosas pensando no bem dele mesmo, não do outro, né? Então, ele poderia, por exemplo, sair dando palestras pensando em ficar mais conhecido. Ele poderia sair doando livros para que o pessoal visse, ó, como ele é bom. Então, como é que eu sei, Bruno, a linha divisória, quando eu estou fazendo isso de modo avarento ou de modo generoso? Bom, o outro é que é a chave, né? Então, assim, quando eu cultivo disposições em prol do outro, e eu dou livremente disposições em prol do outro, eu estou sendo uma pessoa generosa. Já quando eu me volto para o eu, isso aí, eu tenho esse apego justamente porque eu estou pensando em mim, por isso que eu tenho esse apego, né? Esse apego considerável a bens importantes. Por que é que eu tenho um apego excessivo ao meu tempo? Por que é que eu tenho um apego excessivo à minha interpretação? Por que é que eu tenho um apego excessivo aos meus bens materiais? Por que é que eu tenho um apego excessivo a qualquer coisa? Porque eu estou pensando em mim, né? Então, a pessoa gananciosa, ela não se considera, ela não tem consideração suficiente pelo bem-estar do outro. E aqui, quando a gente está falando de generosidade intelectual, isso significa dizer que a pessoa, digamos assim, avarenta, ela, ela não está nem um pouco preocupada com o bem-estar intelectual das outras pessoas. Então, isso pode se manifestar de várias formas, né? Então, sei lá, se eu raciocino direitinho, peraí, eu vou falar isso aqui, ou eu vou escrever isso aqui, e claro, eu poderia fazer, tipo, por exemplo, diz uma vez que chegaram para Foucault e perguntaram, Foucault, por que você escreve tão difícil, hein? E dizem que Foucault falou, não é porque senão não vai ter quem estude, tipo, eu propositalmente escrevo difícil, né? Os franceses, antigamente, eles eram muito conhecidos por escrever, os filósofos franceses, de modo claro. Agora é uma coisa tão obscura no mundo, tal. Bruno, por que você está dando esse exemplo? Porque o que é que nos interessa, minha gente? A generosidade intelectual é o cultivo de bens preciosos. Um desses bens é o conhecimento. Então, se eu quero compartilhar conhecimento, eu vou tentar me expressar de modo, sei lá, muitas vezes didático. Claro que de modo mais claro que eu puder. É claro que a clareza, muitas vezes, depende do público, né? Então, sei lá, talvez pessoas que estivessem assistindo isso aqui que vocês estão assistindo não estariam entendendo muita coisa. Mas o ponto é, para eu ser intelectualmente generoso, eu preciso pensar em vocês. Para eu ser avarento, eu preciso pensar em mim. E eu, como intelectualmente avarento, eu falaria mesmo termos difíceis, palavras difíceis, coisas difíceis, só para mostrar minha erudição, né? Porque a autoimagem é um bem muito valioso, né? Como a autoimagem é um bem valioso, eu não estou preocupado com o outro, então eu vou me apegar excessivamente à minha autoimagem. Olha como o Bruno é erudito, olha como o Bruno fala difícil, olha como o Bruno estuda mesmo, blá, 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 né? Então, a liberalidade da pessoa generosa não se dá pelo objeto de valor, mas ela é uma preocupação com o outro, tá? Por isso que, lembra lá, por exemplo, da parábola da viúva lá de Jesus, né? Então, a viúva foi lá e deu lá a moedinha e o pessoal que dava muito dinheiro e Jesus disse, essa aqui foi a que deu mais.
Ela deu tudo que tinha. Né? Então, o objeto de valor, é claro que ele é importante, minha gente, tá? O objeto de valor objetos de valor são uma coisa importante. Por exemplo, como a gente vai falar já já, bens intelectuais são uma coisa importante, conhecimento é uma coisa importante, a crença verdadeira é uma coisa importante, a verdade é uma coisa importante. E a capacidade de eu conseguir compartilhar isso, é óbvio, isso são coisas importantes, minha gente, muito importantes, tá? E são coisas valiosas. Mas, assim, a liberalidade da pessoa generosa não está exatamente no objeto. Olha, Bruno compartilhou conhecimento, mas está na preocupação com o outro. Então, a preocupação com o outro sobrepuja, ela está acima, digamos assim, do valor do objeto que a gente está compartilhando. Tá? Então, eu quero compartilhar conhecimento, né? Porque eu sou intelectualmente generoso. Mas eu vou fazer isso visando o outro. E essa preocupação com o outro vai moldar o modo como eu compartilho conhecimento, por exemplo. Eu quero dar o benefício da dúvida para a pessoa. E dar o benefício da dúvida para a pessoa, né, por amor a ela, vai moldar o modo como eu, digamos assim, vou ler ela. Vou tentar ler ela. Né? Então, esse é um equilíbrio do generoso. Agora, o avarento, ele se distancia da preocupação para com as pessoas e a preocupação dele é para com os bens. Né? Então, enquanto o generoso está preocupado com a pessoa, o avarento está preocupado com o bem. E como eu falei, o avarento ele está se preocupando excessivamente com o bem. Ele cada vez mais se interessa, se distancia do outro e se preocupa com o bem valioso. O tempo dele, o benefício da dúvida, a energia, o conhecimento, qualquer dessas coisas. Então, por isso que eu falei para vocês no começo, né? Eu posso ser uma pessoa de QI alto, um erudito, etc., e ter uma vida intelectual extremamente viciosa. Ser, digamos assim, intelectualmente avarento. Né? Mesmo eu tendo um QI alto, sendo um erudito, etc., etc., etc. Porque, por exemplo, eu não tenho, por exemplo, essa disposição de compartilhar bens importantes visando o bem de outra pessoa. Eu estou excessivamente preocupado com os meus próprios bens intelectuais, né? Então, algumas coisas aqui para a gente exemplificar, né? Um valor com o qual a pessoa avarenta é obcecada é o do crédito pessoal. Né? Isso aqui é um exemplo significativo. Ela é extremamente obcecada com o crédito que é fornecido a ela. E ela dificilmente oferece elogios, reconhecimentos ou dá crédito aos outros pelo bem que elas fizeram. Ele é extremamente preocupado em quê? Em receber o crédito, né, pelo que ele deu, alcançou, produziu. Então, o avarento, você dificilmente vai ver ele elogiando alguém. Boa pregação aí, irmão. Boa palestra aí. Você vai dificilmente ver ele reconhecendo alguém. Rapaz, eu discordo daquele cara, mas aquele argumento ali eu tenho que pensar. Ele é um argumento bom. Eu preciso pensar melhor nesse argumento aí. Né? Não, ele tem uma linha teológica diferente da minha, mas o cara é um erudito, né? Ele é um gigante do conhecimento, etc, etc, etc. Não, eu discordo completamente aí desse livro aí do, sei lá, do Richard Dawkins, para dar um exemplo bem do que nós cristãos discordamos. Mas aqui a gente tem que reconhecer, ele é muito bom, meu, fazendo divulgação científica, ele é muito bom. Né? Então, dificilmente ele oferece elogios, ele reconhece, ele dá crédito ao outro. Né?
Ao mesmo tempo, ele é extremamente preocupado em receber elogios, reconhecimento ou crédito pelo que ele deu, alcançou ou produziu. Justamente por quê? Porque ele está visando o bem dele e não do outro. Então, o sujeito da concentração é ele, não o outro. Né? Então, essa dinâmica do crédito pessoal, não entenda o crédito pessoal aqui, minha gente, como... quer dizer que eu sou avarento porque o fulano... não entenda o crédito pessoal como copyright, tá? Porque você tem que dar copyright mesmo. E isso é até uma coisa de generosidade. Né? A pessoa generosa, ele dá crédito intelectual ao que outras pessoas produziram. Né? Mas não é nesse sentido exatamente aí de copyright, apesar de, como vocês veem, tem um braço aí, né? É no sentido aqui dessa questão do dar crédito, do elogio, do reconhecimento, etc, etc, etc. Né? Porque o elogio e o reconhecimento é um bem importante, né? Então, por isso que o avarento, ele é muito econômico nos elogios, ele é muito econômico no reconhecimento, ele é muito econômico no crédito que ele dá. E, ao mesmo tempo, ele é obcecado em que seja elogiado, reconhecido, receba os créditos, etc, etc, etc. Por isso que é possível ser generoso na conduta de práticas intelectuais, ou mesquinho, ou ganancioso, assim como no manuseio de bens materiais e outros tipos de bens. Por quê? Porque a vida intelectual da gente é um tipo de bem. As dinâmicas intelectuais, como a verdade, o conhecimento, a crença justificada, quando a gente, por exemplo, está lendo a Bíblia, isso é uma atividade intelectual. Quando a gente está fazendo um sermão, isso é uma atividade intelectual. Quando a gente está dando aula, é uma atividade intelectual. Então, atividades que passam pela nossa mente, a gente está lidando aqui com atividades intelectuais. Então, a vida intelectual tem o seu próprio conjunto de bens. E esses bens, que faz parte da vida intelectual, eles podem ser compartilhados com os outros, eles podem ser dados aos outros, ou eles podem ser apreendidos e acumulados. Já já a gente vai ver que os bens podem ser interno e externo à prática intelectual, para você entender melhor essa dinâmica aqui do avarento. Né? Então, existe um conjunto de bens, e o bem intelectual geralmente é uma coisa muito preciosa. Né? A verdade é uma coisa preciosa, o conhecimento é uma coisa preciosa, a crença justificada é uma coisa preciosa, a crença bem formada é uma coisa preciosa. O compartilhar conhecimento é uma coisa preciosa. A divulgação científica é uma coisa preciosa. Né? O ensinar hermenêutica é uma coisa preciosa. O ler as escrituras é uma coisa preciosa. Né? O compartilhar a intenção do autor ali do texto, isso são coisas preciosas. Né? E aí a gente pode, de modo livre, como a gente viu no começo, compartilhar esses bens intelectuais ou acumular e aprender para nós mesmos. É isso que diz respeito à nossa vida intelectual. Por isso que esse é um ponto que você tem que entender, tá? Porque quando a gente fala de avareza, parece que até às vezes dá um choque, né? Puxa, avareza intelectual e tal. Porque a gente associa a avareza ao bem material, né? Mas, mais uma vez, não era exatamente assim que o pessoal via, que os antigos viam, né? A avareza é um apego excessivo a qualquer tipo de bem. E o problema não é o bem. Né? O problema não é o conhecimento. O problema não é o dinheiro. O problema não é o livro. O problema não é a pregação. O problema não é a erudição. O problema não são essas coisas. O problema é o apego excessivo a essas coisas. O amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Então, o amor desproporcional aos bens intelectuais é que é aqui a raiz de todos os males. De todos não, mas dos males intelectuais, a gente pode dizer. Então, é importante você entender que há dois tipos de bens intelectuais. E o avarento, ele é avarento com relação aos dois.
há bens que são internos às práticas intelectuais, né? Então, o conhecimento é uma atividade eminentemente intelectual. A verdade, a compreensão são atividades eminentemente intelectuais, né? E há bens que são externos à prática intelectual. Tipo, o prêmio Nobel não é é um reconhecimento. Então, ele não é exatamente uma atividade intelectual, né? Não é uma prática intelectual. O dinheiro, a fama, não são atividades intelectuais, né? Você ser reconhecido, você ser famoso, você ter dinheiro, etc. Mas o avarento, ele vai ser apegado de modo excessivo tanto a bens intelectuais internos, as práticas intelectuais internas, quanto a bens que são externos às práticas intelectuais, né? Vanedia colocou aqui, ó. Acho que pode também haver pessoas que são avarentas intelectualmente em algumas questões, em outras não. Conheço pessoas que elogiam, mas que não compartilham e escondem conhecimento, por exemplo, não querem gastar tempo ouvindo, etc. Na verdade, acho que alguns tipos de avarentos intelectuais até gostam de elogiar para receber elogios de volta. Né? A gente tem essa disposição, né? Assim como a nossa vida intelectual com relação, sei lá, ao orgulho, né? Então, a gente pode ser, em determinadas coisas, a gente pode ser desprendido, e outras coisas a gente pode ser extremamente apegado, né? Então, esse exemplo aqui que Vanedia deu, né? A gente pode ser, tipo, com relação ao reconhecimento, a gente pode, um bem muito importante, externo à prática intelectual, mas que afeta a prática intelectual de algum jeito, mas ele é um bem externo. E o reconhecimento, a pessoa pode ser extremamente desprendida com relação a isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu ter esse problema aí de compartilhar ou esconder conhecimento, né? Ao mesmo tempo, isso aí pode ser um problema gravíssimo, né? Então, assim como a pessoa pode ser muito desapegada com relação ao dinheiro, né? E ela pode ser muito apegada com relação a outros bens que são valiosos, como o tempo. Então, ela não quer perder tempo de jeito nenhum. Isso aqui é um caso de avareza, né? Então, a pessoa é avarenta numa área, noutra não, como o Vanilde aqui falou para a gente, né? Então, eu posso, por exemplo, ser avarento com relação às práticas intelectuais internas e não às externas, ou às externas e não às internas. É, pode acontecer disso, né? E aqui você vê um ponto que é importante, né? Eu enfatizo isso, porque quando você vai pensando direitinho, vai dando uma desesperança, e esse é o objetivo mesmo, tá? Vai dando uma desesperança, e aí você vê o quanto você é dependente da graça de Deus, né? Que o Deus da gente é um Deus gracioso. E o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. É por isso que uma vida intelectual virtuosa, e isso é um ponto que eu coloco na minha tese, né? Você não consegue desassociar ela da morte de Cristo na cruz, do sacrifício de Cristo na cruz. E você pode se tornar uma pessoa extremamente aflita, agoniada, ou legalista, etc, etc, etc. A graça de Deus é que nos salva aqui, né? A graça de Deus é que nos transforma, nos santifica. O Espírito Santo nos dá poder, como diz N.T. Wright no livro Eu Creio e Agora, um livro maravilhoso, minha gente, que fala sobre como a gente cultiva uma vida virtuosa, tá? Peguem essa referência aí, Eu Creio e Agora, N.T. Wright. Ele não fala sobre virtudes intelectuais, ele fala virtudes de um modo geral, né? E aí a gente tem um Espírito Santo que é para nos ajudar justamente a moldar a nossa vida intelectual, etc., a nos santificar epistemicamente, etc., etc., etc. Para ir caminhando para o encerramento, minha gente, para a gente interagir, né? Eu coloquei algumas características aqui do coloquei algumas características aqui da avareza, né? Micael colocou aqui, né?
Mas aí, ao volta ao ponto inicial, né? O intelectual está elogiando não por conta do outro, mas por conta de si mesmo. Exatamente, Micael. Então, o avarento, justamente, o que ele faz é pensando em si mesmo e não no outro, né? O generoso pensa no outro e não em si mesmo, né? Então, esse é um ponto importante, né? Nessa dinâmica aí. O que é uma coisa muito... mais uma vez, a parábola de Jesus, minha gente, é um exemplo paradigmático para a gente, tá? É o grande exemplo. É o exemplo para a gente. A parábola não, perdão. Parábola. Aquela situação de Jesus da viúva. Né? A viúva foi lá e perceba, a moeda é um bem, né? E é um bem valioso, principalmente para aquela viúva que só tinha aquilo. Né? E ela vai lá e dá tudo que tinha. Enquanto as pessoas que depositavam muito, elas davam da sobra. Então, eu posso ser uma pessoa extremamente erudita, conhecer muito e dar das sobras. Pode acontecer isso. Né? Esse é um elemento. Mais uma vez, qual é a linha o critério de demarcação? É eu e o outro. A preocupação excessiva está com os bens dirigidos a quem? A Bruno ou ao outro? Né? Sete botou, você ter orgulho pelas próprias convicções faz parte de uma vida intelectual saudável em algum nível? Por exemplo, ter um código de ética cristão como superior aos outros modelos, ou preferir ouvir Bar a me seguir? Então, Sete, isso é uma questão com relação ao orgulho, né? Vai depender de como é que se tem essa disposição, né? Porque o orgulho, ele pode ser uma palavra... tem um filósofo cristão chamado J. Wood e o outro chamado Robert. Eles vão dizer que o orgulho pode ser uma palavra ambivalente, dúbia, né? Porque eu digo assim, eu tenho orgulho da minha filha, né? Eu tenho um orgulho da seleção brasileira, né? Tenho um orgulho de ter esse filósofo aqui como filósofo cristão, etc, etc, etc. Isso é uma coisa. O que é que caracteriza exatamente o orgulho pecaminoso, né? O que caracteriza o orgulho pecaminoso é a preocupação excessiva com o eu. Isso o que traz essa disposição orgulhosa. Né? Então, se eu estou feliz pela realização da minha filha, se eu estou feliz se eu fico maravilhado com a realização de uma música, de um livro, de um filósofo, etc, 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 isso é uma coisa. Né? Agora, quando eu me coloco, né, aí a coisa muda. Aí esse é o tipo do orgulho pecaminoso. Porque enquanto o humilde, a pessoa que é, por exemplo, do ponto de vista intelectual, né, intelectualmente humilde, ele esquece de si mesmo, o orgulhoso está o tempo todo trazendo a si mesmo para a mesa. Né? E aí, nesse caso, você pode ser muito pecaminoso. Você tem um código... eu tenho um código ético cristão superior, eu escuto bar, etc. Isso pode ser um tipo de orgulho pecaminoso ou não. Vai depender do quanto você está trazendo de si mesmo para ir, né? Agora, sim, uma coisa também significativa aí, Seth, que é importante, né? Pensa no seguinte. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma mania de... Desculpa, eu discordo. Não é como se, tipo, a discordância... a discordância fosse uma ofensa, né? Eu já vi várias pessoas falando isso, né? Tipo, aqui no Brasil a gente vê a discordância como uma ofensa. Eu até vi, acho que foi no Facebook essa semana, esse negócio, a discordância é uma ofensa. Aí, Bruno, onde é que você quer chegar? Quero chegar ao seguinte, às vezes existe um código ético que é superior ao outro. Existem coisas que são superiores à outra.
Você pega a planta e pega eu, meu Deus do céu. Né? Você vê que ele é muito superior a mim, muitíssimo superior. Então, muitas vezes, equiparar as coisas como se todas as coisas fossem iguais, certo? Em pé de igualdade, ela também demonstra atitudes intelectualmente viciosas, entendeu? Você não está falando algo que corresponde à realidade, você não está agindo para com a verdade. Então, tem esse elemento aí também, né? Esse primeiro elemento aqui da avareza é o que nos interessa, né? A aquisição e o desenvolvimento dos bens internos às práticas intelectuais dependem sempre, de uma forma ou de outra, da transferência de tais bens de uma pessoa para outra. Minha gente, a generosidade intelectual, principalmente na igreja, porque eu estou pensando no modelo Arminio Wesley, claro, essas coisas são importantes na ciência, na escola, a gente vai dar exemplos aqui da ciência, da escola, etc. Elas são extremamente importantes, minha gente. Mas pensa no seguinte, nós somos intelectualmente altamente dependentes uns dos outros. Tá? Os bens internos, as práticas intelectuais, né, eles, de uma forma ou de outra, eles sempre dependem da capacidade de transferir o bem intelectual para outra pessoa. Né? Ele sempre depende disso. Né? E isso é importante, por quê? Porque um ambiente onde a gente cultiva a generosidade intelectual e um ambiente onde a gente freia a avareza intelectual é um ambiente onde a comunidade cresce intelectualmente, justamente por causa da nossa dependência uns dos outros. Né? Eu vou dar um exemplo que eu dei semana passada, né, em aula. Minha denominação, minha tradição cristã específica, né, ela é pré-milenista. Ela acredita que a volta de Jesus vai anteceder o milênio. Se você me pedir para Bruno para tentar justificar essa crença, eu confesso a você que eu vou ter uma certa dificuldade. Dificuldade em que sentido? Porque eu não gastei tempo estudando essa crença com o cuidado que ela merecia, etc, etc, etc. Né? Então, eu não teria exatamente a capacidade de justificar ela. Bruno. Bruno, então por que você acredita nela? Irresponsável. Não, não é irresponsabilidade. Eu vivo numa comunidade. Faço parte de uma comunidade intelectual. Então, existem teólogos adventistas que interpretaram, foram lá, leram no grego, fizeram estudos, etc, etc, etc. Eu leio os estudos deles, e aí você faz uma cadeia de interdependência de bens intelectuais. Porque, da mesma forma, tem um monte de gente na minha comunidade, por exemplo, que tem a filosofia ou como algo extremamente danoso, ou tem uma visão equivocada de filosofia, ou não sabe nada de filosofia, etc., e eles recorrem a mim. E para fazer uma exegese do texto lá de Apocalipse 20, eu recorro a eles. E é assim que essa transferência de bens intelectuais é assim que você cria uma cadeia de dependência. E isso é com todo mundo. Todo mundo é assim. Você é assim. As coisas mais importantes que você sabe na vida foi porque outra pessoa lhe ensinou. Você não chegou àquela conclusão sozinho. Aliás, é uma parte diminuta da nossa vida intelectual que a gente tem a capacidade de chegar sozinho. Nós somos seres sociais. Foi assim que Deus nos criou. Então, como seres sociais, a gente tem essa interdependência muito grande, minha gente, de outras pessoas. Né? Então, é por isso que a avareza precisa ser freada. Porque se a gente quiser cultivar uma comunidade saudável, o cultivo dessa comunidade saudável passa pela transferência de bens intelectuais valiosos para outras pessoas. Passa por receber e transferir. E aqui eu uso aquelas palavras de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15.
aquilo que eu recebi foi o que os transmiti. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Né? E esses termos que Paulo usa eram termos rabínicos, né? Recebi, transmiti. Quer dizer, aquilo que eu recebi exatamente dos apóstolos é o que eu estou passando para vocês. Perceba aí o cuidado intelectual de Paulo. Paulo é um exemplo de cuidado intelectual. Né? O pessoal diz, o que Paulo está falando é diferente do que os apóstolos falavam. Aí Paulo, mesmo sendo apóstolo, vendo Cristo ressurreto, mas Paulo era alguém intelectualmente muito generoso. Ele tinha todo o cuidado de mostrar que o que ele estava falando estava de acordo com os apóstolos. Ele foi lá para Jerusalém, ele não fazia caso por besteira. Paulo é o exemplo, né? De uma pessoa intelectualmente generosa. Então, isso se dá, minha gente, se a gente quiser cultivar uma vida intelectual extremamente generosa. Além disso, a prosperidade intelectual nas nossas comunidades religiosas, tá? Elas dependem do dar e receber entre os agentes epistêmicos. Conhecimento, minha gente, a gente crescer em conhecimento, a gente crescer em verdade, sabe? Isso são bens intelectuais significativos, tá? E aí a gente tem essa dinâmica aqui do dar e do receber. Né? Então, e a gente pode ser prósperos intelectualmente, justamente quando a gente recebe muito e dá muito. Isso aí é prosperidade, no final das contas. Isso aí é um tipo de generosidade. Tá? Os parceiros contribuem e recebem coisas boas uns dos outros, propostas, refinamentos, críticas, objeções, e tais contribuições geram ainda mais e melhores bens do mesmo tipo. Isso é muito interessante, sabia? E aqui a gente vai... Aí você vê como a generosidade também é uma... Aliás, a avareza é um vício que derruba todos os outros vícios, que bate em todos os outros vícios intelectuais. Por que, Bruno? Porque pensa no seguinte, minha gente. Você não suporta ver as suas ideias ou as ideias da sua tradição religiosa, né, sendo criticadas. Você não suporta, você não dá nem ouvidos. Você não sabe, por um lado, o quanto você está perdendo, sabe? O quanto você está perdendo. Então, eu vou dar um exemplo bem claro. Você pega aqueles debates de William Lane Craig na internet, né? Aí você pega o debate de Craig com os ateus, sei lá, com Christopher Hitchens. Que Christopher Hitchens só não apanhou mais porque o pau quebrou, né? O pau que Craig estava dando nele. Eu sou professor de filosofia da religião, né? Aí eu sempre digo para os alunos, minha gente, esse é o tipo de debate que não vale exatamente a pena assistir. Não vale. E por que é que não vale? Porque, primeiro, por causa desse contexto de internet, você tem que ter uma certa maturidade intelectual para assistir Craig batendo em Hitchens, sabia? Por quê? Porque, primeiro, por causa do contexto de internet, você tem a tendência de levar a coisa para o lado da lacração e não do tópico seríssimo que eles estavam debatendo ali sobre a existência de Deus. Esse é um primeiro ponto. Né? O segundo é que Hitchens diz uma coisa ou outra que desafia verdadeiramente Craig, mas Craig derrama uma montanha em cima dele. Né? E aí você não pensa, você não refina, você não lida com objeções, você não faz isso a partir do que Hitchens fala. Dificilmente você faz isso. Mas quando você vai assistir um debate entre William Lane Craig e Austin Dance, está até legendado esse debate, tá? Aí você vê um ateu que, mesmo eu pensando que Craig... esse, inclusive, é o debate que a gente assiste em sala, né? Eu assisto com os alunos. O Craig se sai melhor no debate, os argumentos do Craig se saem melhor, mas esse é um ateu que acrescenta. Porque ele faz você pensar, ele faz você refinar, ele faz você, no mínimo, deixar da ideia de que, olha, não existe objeções contra o que eu penso. Então, a crítica é importante. Né? Não à toa,
que você pega, né? Por exemplo, um exemplo maravilhoso, né? Você pega esse exemplo aqui, minha gente. Pense num exemplo de troca intelectual maravilhosa desses dois livros. Se você tiver tempo, eu sugiro que você gaste um tempo com isso aqui. John Piper escreveu esse livro aqui, O Futuro da Justificação, foi uma resposta a esse livro aqui. E N.T. Wright escreveu uma resposta, esse aqui, Justificação, o Plano de Deus e a Visão de Paulo. John Piper escreveu esse livro como uma crítica a N.T. Wright. E ele mandou, N.T. Wright, eu estou fazendo uma crítica a tu. E aí, John Piper agradece aqui nos agradecimentos. Vou ler os agradecimentos aqui. Tá? Mais importantes de todos, John Piper está dizendo, foi o retorno que tive de N.T. Wright. Lembre, esse livro é uma crítica a N.T. Wright. Ele escreveu uma resposta de 11.000 palavras para o meu primeiro rascunho, que foi muito útil para esclarecer pontos de discussões e, espero, evitar distorções. O livro, esse daqui, tem o dobro do tamanho que tinha antes de toda essa avaliação do N.T. Wright chegar. E se não é um livro melhor agora, a culpa é minha e não do N.T. Wright. Olha aqui um exemplo de generosidade, sabe? Olha uma troca intelectual, onde eles estão realmente preocupados com a verdade. Preocupados com algo muito importante, que é a natureza da justificação. E eles não estão brincando aqui. O John Piper mandou para o N.T. Wright, o N.T. Wright mandou de volta um texto de 11.000 palavras. Você imagina. Era um texto monstruoso. 11.000 palavras para o John Piper, para explicar exatamente como é que ele, N.T. Wright, pensava. Para o John Piper não distorcer o pensamento dele. E isso ajudou muito o John Piper. Isso refinou muito a crítica do John Piper. Né? Esse tipo de objeção. Agora, por quê, minha gente? Porque a gente está falando aqui de duas pessoas, dois cristãos, intelectualmente maduros, que são extremamente desapegados aos bens intelectuais valiosos. Pelo contrário, eles são muito generosos. Muito generosos. Né? Micael botou aqui, Igor Miguel fala, o produto dessa interpretação historicamente acumulada forma o depósito da fé, né? Representado por dogmas, credos, confissões, catecismos, comentários bíblicos, exegéticos e teologias sistemáticas. É interessante, Micael, o seguinte, ó, geralmente a pessoa pega a Bíblia, né? Aí diz assim, para mim só basta a Bíblia. Para mim, a Bíblia é suficiente, só preciso da Bíblia, etc. Você não vê que por trás dessa fala tem uma fala extremamente orgulhosa, né? E assim, tem também a avareza aí por trás. Por quê? Porque os comentaristas bíblicos, né, eles são, por exemplo, os teólogos sistemáticos, os grandes teólogos, as pessoas que escreveram as confissões de fé, etc., elas são pessoas que foram iluminadas pelo Espírito Santo, né, abençoadas para o Espírito Santo, justamente para transmitir bens intelectuais importantes para a comunidade cristã, o povo de Deus. Né? Então, quando você diz, para mim a Bíblia basta, você está se colocando numa posição de não querer receber nada dos outros. Para mim, comentário bíblico não, para mim, teologia sistemática não, para mim, isso não, aquilo não. Mais uma vez, você não quer receber nada dos outros. Dos outros que foram aqueles que Deus como o Senhor, né? Ele deu dons para a sua igreja, ele deu dons para essas pessoas nos ensinar. Né? Ele deu dons para essas pessoas nos ensinar. Eu não sei grego, eu não sei hebraico, mas aí eu pego o John Stott, o Michael Green, o Hans Rondelli, sei lá, esses teólogos aí, e eles vão para mim, eles mostram para mim. Né? Justamente, Michael, o avarento ele não quer contribuir com um depósito de fé. Né? Ele não quer contribuir para que a comunidade aumente. Ele acha que ele não precisa receber nada e ele não contribui para nada.
né? Até porque um livro que você compra, sabe? Um comentário bíblico que você compra, uma coisa, você está ajudando a fomentar, você está ajudando as editoras, Edições Vida Nova, Thomas Nelson, Monegismo, Casa, sei lá, você está ajudando essas editoras, você está abençoando essas editoras, você está abençoando o trabalho delas, né? Você está sendo generoso, né? E muitas vezes a generosidade significa que a gente vai pegar livros mesmo, esses comentários bíblicos, e dar para uma pessoa que não tem condição. Generosidade significa que a gente vai pegar, sei lá, um livro do Plantly e vou dar de presente para aquele menino. Eu vejo que ele não tem condição, vou lá e dou o livro de presente. Nathaniel colocou aqui. Outro exemplo disso é uma outra treta, no caso de Michael Horton e Roger Walsh. Ambos discordam soteriologicamente, mas prefaciam o livro do um do outro. Tem aquele livro Contra o Calvinismo, de Roger Walsh, e o livro do Michael Horton, né, a favor do calvinismo. E aí você vê exemplos claramente disso. Né? Então, o conhecimento como um empreendimento essencialmente comunitário, ele depende dessa partilha. Né? E aí a gente vai agora caminhando já para o encerramento. Autonomia ilusória, minha gente. Nenhuma pessoa pode coletar todos os dados necessários para uma descoberta, por exemplo, científica significativa. E a conversa sobre ideias é tão importante na ciência quanto na filosofia. Por isso que o trabalho científico é um trabalho colaborativo. Olha como é interessante. Esse exemplo aqui da ciência, porque a ciência é um paradigma de um bem intelectual precioso. Né? E como é que é a ciência? A ciência trabalha a partir de colaboração. Não existe ciência sem colaboração. Assim como não existe filosofia sem colaboração. Não existe teologia sem colaboração. Não existe conhecimento nenhum sem colaboração. Conhecimento científico é sempre colaborativo. Tá? No mínimo, o cientista depende do trabalho dos predecessores. Agora, pensa tu fazendo um sermão, né? No mínimo, o teu trabalho depende da tradução que outra pessoa fez. No mínimo. Ah, eu sei ler grego. Então, no mínimo, o teu trabalho depende do editor que colocou lá o texto grego, do arqueólogo que foi lá e pesquisou para achar o manuscrito, etc, etc, etc. No mínimo, o teu sermão, por exemplo, depende disso. Então, aí você vê que você tem uma cadeia aí que ela não pode ser quebrada pela avareza. Essa autonomia que a gente, qualquer bem intelectual depende exclusivamente da gente, é uma baita de uma ilusão. Né? Além disso, o ensino, né? Uma instituição, ela visa transmitir bens intelectuais dos menos ignorantes aos mais ignorantes, para que o mais ignorante se torne menos ignorante. Sem ensinar, a nossa vida não poderia ser humana. Porque o ensino faz parte da nossa vida e faz parte até da nossa humanidade. Né? Então, toda pessoa semi-madura, ela é ao mesmo tempo professor e aluno. Por quê? Porque ela recebe bens intelectuais e ela passa bens intelectuais. Né? Alguns de nós somos professores profissionais, realmente, mas, de algum modo, todos nós somos professor e aluno, porque todos nós estamos recebendo e transmitindo bens intelectuais o tempo todo. E aqui você percebe que a generosidade intelectual é algo extremamente importante para a saúde da igreja. E aí você percebe que a avareza intelectual é algo extremamente importante que danifica essa cadeia aqui, esse processo. Ou como o Michael colocou aqui, não contribui para o depósito de fé. Porque a igreja, por exemplo, a igreja é uma instituição de ensino. Tem gente que não gosta muito dessa definição, mas uma das, por quê? Porque ali você está cultivando, está transmitindo e recebendo bens intelectuais. Então, o ensino passa por ali. Ali também é uma atividade intelectual. Assim como o jornalismo é uma atividade intelectual, né? Escola e universidade nem se fala, a pesquisa científica nem se fala, etc, etc, etc. Né? E o objetivo é que a gente supere a ignorância. Né? Esse é o objetivo.
de receber e transmitir, receber e transmitir, receber e transmitir. Então, como o avarento está extremamente preocupado com bens intelectuais, seja interno ou externo à prática intelectual, mais uma vez, essa cadeia de receber e transmitir é quebrada nele. Essa cadeia de receber e transmitir é danificada ali nele. Então, por isso que eu falei sobre a irresponsabilidade intelectual lá da pessoa que fica aquela coisa do a Xuxa tem um pacto com o demônio. Olha a mensagem subliminar aqui. Olha que você tem aqui esse outro negócio. Porque você está transmitindo um lixo. Né? E o pessoal está recebendo um lixo. O pessoal não está recebendo coisas saudáveis e você não está transmitindo coisas saudáveis. Esse é o ponto. Né? E aí a gente não está, no final das contas, não está cultivando uma comunidade madura, santa. A gente não está fazendo isso. Né? A gente está criando uma comunidade crédula, avarenta. Né? Aí a pessoa começa a olhar assim, tipo, isso demonstra uma falta de preocupação. A pessoa pode até, digamos assim, ter até uma certa boa intenção aí, mas você não tem uma preocupação para com a verdade, né? Para com o bem-estar intelectual das outras pessoas. Se for mentira, não tem problema, não. Eu já vi esse tipo de coisa, né? A pessoa diz que se for mentira, não tem problema. Né? Por exemplo, eu lembro que na época do boom de Harry Potter, né, o pessoal transmitia uma série de vez ou outra passava nas igrejas, uma série de frases. Eu passei a ler Harry Potter, eu me interessei por bruxaria, e aí Jesus é um fraco, Satã é o maior. Só que tudo isso mentira, né? Tipo, isso foi um jornal canadense que inventou, mas o povo ficava compartilhando isso, né? E aí, quando você chegava para as pessoas e dizia, não, mas isso é inventado, isso não é verdade, isso é falso, etc. Ninguém nem ligava. Né? Ninguém nem ligava de ser falso, não é, etc. Né? Então, a pessoa generosa, ela transmite coisas, lembra, importantes, minha gente. Né? Se eu pego e dou lixo, eu não sou exatamente uma pessoa generosa. Se eu tiro os papelões aqui da sala, da minha sala, eu tiro o papelão para dar para o catador lá, não necessariamente é porque eu sou alguém extremamente generoso. E se eu pego algo que não tem valor, uma falsidade, e transmito ela, eu também não estou preocupado com generosidade. É a mesma coisa de eu fazer uma doação de dízimo de dinheiro falso. Você pode doar, pode ser R$ 1 milhão, pode ser uma coisa maravilhosa, bom, mas aquilo é falso, né? No final das contas. Essa busca por invulnerabilidade, né? O agente, desculpem aqui, tá, minha gente? Não era nem esse slide tá errado, era esse aqui para finalizar. Porque eu escrevi o outro slide sobre orgulho na frente dele. Esse aqui do orgulhoso era do meu antigo slide. Mas esse ponto, para a gente finalizar e interagir, minha gente. A pessoa intelectualmente generosa dá os bens gratuitamente aos outros, para o próprio bem dos outros, tem prazer em fazer isso. E aí é uma virtude, né? No começo você pode não ter prazer em fazer isso, mas o tempo você vai cultivando aquela disposição até que ela se torne um hábito em você. Mas a pessoa intelectualmente mesquinha, avarenta, ela vai reservar os mesmos bens intelectuais para si. Ela vai receber, receber, receber e pronto. Ela não se inclina a compartilhar. Ela não se inclina a ser generosa. Ela não se inclina a interpretar o outro da melhor maneira possível. Ela não se inclina a reconhecer. Ela não se inclina a elogiar. Ela não se inclina a dar um livro. Ela não se inclina a compartilhar conhecimento. Ela quer que as pessoas sejam extremamente dependentes dela. Ela tem uma preocupação excessiva de deixar uma marca nos alunos, deixar uma marca naqueles que ele ensina, deixar uma marca dela, né, na outra pessoa, etc. E
E aí você tem esse problema, né? Sete botou aqui, né? Nas últimas eleições para presidente, um candidato falou que chamou Cortella para ser ministro da Educação, né? Mesmo Cortella sendo mais favorável a ele como candidato, teve que desmentir o candidato. Eu não lembro exatamente desse episódio, certo? Eu lembro que teve alguém realmente que chamou Cortella, né? E Cortella, eu lembro que ele disse assim, que foi, eu achei uma coisa de muita humildade, né? Ele disse assim, veja, tem outras pessoas mais preparadas do que eu para assumir isso aí. Eu não sou mais preparado para assumir isso aí. Eu lembro desse diálogo, né? Que teve entre Cortella. Não lembro exatamente do negócio dele ter chamado, mas eu lembro disso, certo? Eu lembro de Cortella ter chamado alguém, e eu lembro que tanto no Twitter quanto numa entrevista, Cortella disse que ele mesmo, pessoalmente, ele não se sentia preparado para ser ministro da Educação. Pedro colocou. Inclusive, a forma que o evangelho foi revelado nos faz depender do testemunho dos outros. Inclusive, os próprios textos bíblicos dependem de uma cadeia de testemunhas que repassam os relatos dos acontecimentos para serem escritos posteriormente. Isso bate muito de frente com essa ideia de autonomia intelectual, exatamente, Pedro. Inclusive, se a gente for pensar na própria ideia de revelação, Deus nos revela, por quê? Porque a gente, por nós mesmos, a gente não consegue alcançar. Então, é preciso que Deus ele se rebaixe e revele. Né? É assim que as escrituras nos foram dadas. As escrituras nos foram dadas nesses termos. Deus, ele vai e se revela aos profetas, se revela às pessoas, diz quem é ele, diz qual é a sua natureza, diz quais são os seus propósitos, diz como é que vai ser o futuro, diz isso tudo, né, vem de Deus. Deus é o Deus gracioso. Se você for notar aqui, né, pegando o gancho aqui do que o Pedro falou, da perspectiva cristã, a generosidade intelectual vem da gente entender a graça de Deus, né? Deus é muito gracioso. A gente não é merecedor e Deus, ele nos dá vida e vida em abundância, mesmo a gente não merecendo. Quando a gente era inimigos de Deus, Deus foi lá e fez reconciliação. Esse é o Deus da graça, né? Aí, você imagina agora o avarento, né? Que é a pessoa extremamente apegada aos bens intelectuais. Né? Essa é uma ideia oposta à graça, né? Uma ideia oposta à graça, porque você se apega excessivamente pensando só em você. Deus lhe estendeu bens e você não passa para frente. Você é o fulano que Deus perdoou 1 milhão de coisas, mas você não perdoa uma ofensa lá da pessoa. Você é o fulano que Deus lhe deu capacidades cognitivas de excelência. Né? Todo mundo aqui, Deus deu capacidades cognitivas excelentes, de modo gracioso, você não fez nada para receber essas capacidades cognitivas. Né? A minha memória, a minha capacidade de falar, a minha didática, etc., eu não fiz por merecer. Algumas dessas coisas eu aperfeiçoei, mas a partir daquilo que Deus me deu. O grosso mesmo foi Deus que me deu, significativamente. E aí eu ser excessivamente apegado a bens intelectuais é de uma insanidade, porque eu recebi essas coisas. Deus foi bondoso comigo, eu recebi. Né? Eu recebi essas coisas, eu recebi disposições intelectuais saudáveis, minha memória, minha percepção, eu recebi fontes de conhecimento que funcionam, etc, etc. Então, não estender graça é uma coisa significativamente complicada, não estender uma interpretação caridosa, né? Eu não estender elogio, eu não estender reconhecimento, eu não estender conhecimento, eu não estender crenças verdadeiras, eu não estender esse tipo de coisa, é algo que mostra aí um coração comprometido consigo mesmo e não comprometido com o nosso Senhor, né?
está mais comprometido consigo do que comprometido com o Senhor Deus, né? No fim das contas. E que é uma insanidade, minha gente. Porque, como eu falei para vocês, né? A generosidade faz com que a comunidade da gente, a gente, prospere intelectualmente. Mas a avareza, ela guarda o bem para si, ela se apega excessivamente ao bem, ela só compartilha no interesse de si, etc. Ela faz com que essa prosperidade não ocorra. Isso é algo extremamente complicado. Alguém tem algum ponto, minha gente? Digam aí. Algum ponto que vocês queriam dizer, falar, trazer, lembrar, etc. Sobre esse tópico aí da avareza intelectual. Minha gente, vocês estão me escutando? Ah, tá. Voltou. Tinha travado aqui. Quando a gente pensa principalmente na nossa relação ali na internet, né? Saiu uma pesquisa recentemente de uma série de psicólogos sociais. Eu vi um cidadão chamado Bruno Porreta, né? O sobrenome dele é esse mesmo, tá? Eu vi ele compartilhando uma pesquisa de alguns psicólogos sociais, um deles é o Jonathan Haidt, etc. A próxima geração, aliás, essa geração, ela vai ser a geração que, pela primeira vez na história, desde quando a gente mede o QI, ela vai ter o QI menor do que o dos pais, né? Porque desde quando, no começo do século XX, o coeficiente de inteligência foi medido, sempre a geração posterior tem um QI superior ao dos pais, sempre superava o QI dos pais. Mas agora você tem uma reversão. Pela primeira vez, desde quando os caras começaram a medir, você tem uma reversão. E desconfiava-se que o motivo disso era o tipo de disposição que é cultivado na gente por meio da internet, por meio do computador, das telas, do celular, etc, etc. Então, as crianças têm, digamos assim, a sua inteligência significativamente atrofiada, a sua criatividade minada ali, etc. Mas, olha como é interessante, minha gente. Parece que o verdadeiro culpado, na verdade, é as redes sociais. São as redes sociais. São os verdadeiros culpados. E parte dessa culpa passa pelo quê? O tipo de vício intelectual que as redes sociais faz com que a gente alimente. Então, é um tipo de centramento no eu, de modo significativo, que essas questões que a gente viu aqui, dos bens intelectuais, da, da avareza, etc, etc, seria, digamos assim, cairia como uma luva nessa reflexão que a gente está fazendo aqui. Né? Porque as redes sociais cultivam isso. Então, o fato de você responder as coisas na agonia, no orgulho, com orgulho, né? Você não estender caridade na interpretação do outro, você não fazer isso, né? E isso mina a nossa vida, inclusive a nossa vida cognitiva, né? A Ivanilha colocou aqui. Poderia discorrer sobre a ideia de que considerar as escrituras como suficiente seria uma avareza intelectual, e como isso se distinguiria do sola escritura. Isso aqui é importante, né? Que, primeiro assim, sola escritura é diferente do que Jonas Madureira, uma vez eu vi ele falando, e o Kevin Van Rose chama de nula escritura. Né? A pessoa, muitas vezes a gente pensa que o sola escritura, o somente as escrituras, significa eu vou ter a minha interpretação individual. Né? E mais uma vez, minha gente, isso incorre, né, em você aí tá se fechando para receber e transmitir bens intelectuais importantes.
Então, o nu da escritura que é isso. O nu da escritura vai de acordo com a avareza. O nu da escritura, a gente pode pensar, ele é baseado, né, na avareza intelectual. Mas o sola escritura não, porque a gente não lê a Bíblia sozinho. Como eu falei para vocês, a gente lê a Bíblia em comunidade. A gente lê a Bíblia aprendendo uns com os outros. Né? Mais uma vez, eu aprendo com os teólogos da minha denominação sobre Apocalipse capítulo 20. Eles me ensinam. Né? Eu confio nele e aí cria-se uma cadeia de recebimento e transmissão de bens intelectuais importantes. Então, isso é muito importante, tá? A gente lê a Bíblia em comunidade. É por isso que é muito importante a gente se comprometer com a leitura da Bíblia que a nossa comunidade faz, né? Tipo, é uma disposição aí generosa também. Não, eu penso isso, a minha comunidade pensa isso, e eu estou comprometido também com a minha comunidade. É claro que isso não pode ultrapassar a verdade, né? Porque se algo que a sua comunidade pensa não está de acordo com a verdade, você, é óbvio que vai ficar com a verdade. Mas, ao mesmo tempo, você também não pode fazer caso da comunidade. Né? Se você tem algo para discordar da sua comunidade, tem que ser muito bem pensado. Né? Porque ali você tem pessoas que dependem da sua generosidade intelectual, pessoas que têm ali uma rede de confiança. Então, você pega e discorda de algo central à sua comunidade. Como é que as pessoas vão olhar para você? Como é que as pessoas vão lhe ver como referência, esse tipo de coisa, né? E uma outra coisa importante, que também está por trás da pergunta de Vanedia, né? Com relação ao sola escritura e a necessidade da gente depender de outras pessoas, né? Porque o sola escritura implica que a gente depende de outras pessoas. Sola escritura implica que a gente depende de comentários bíblicos. Sola escritura implica que a gente depende de teologia sistemática. O sola escritura implica que a gente depende dessas outras pessoas, minha gente. Tá? Então, a pessoa, o avarento não. O avarento, ele acha, tipo, ele tem, parece algo muito belo, mas quando ele diz, para mim a Bíblia só basta, não quero saber desse, isso aí é coisa de homem. Aqui, ó, é a palavra de Deus. Isso aqui, aí é homem. Meu, esse homem que você está falando foram pessoas que o Espírito Santo deu bens intelectuais extremamente importantes, né, que passaram a vida deles estudando justamente para nos trazer isso. Né? Então, não é pouca coisa. Né? Então, isso é muito importante, minha gente. E essa atitude não é só a escritura, tá? Claro que isso não significa dizer que a comunidade é infalível. Isso não significa dizer que o comentário bíblico é infalível, a teologia sistemática, o credo é infalível. Não é esse tipo de compromisso que a gente está falando. Mas o sola escritura implica um compromisso com o outro, com outras pessoas, de aprender, receber e dar. Né? Bens intelectuais com relação às escrituras numa comunidade intelectual. Isso aí é muito importante. Smith colocou, o Iago Martins disse uma vez que o sola escritura não significa nuda escritura. Tipo, afirmar que temos somente a Bíblia não significa ignorar outras autoridades que estão sujeitas à Bíblia, né? Justamente. Porque, mais uma vez, minha gente, esse pensamento, digamos assim, da avareza, ele se alimenta muito do espírito do nosso tempo, né? Porque como é o espírito do nosso tempo? É esse espírito autônomo, individualista, egoísta, mesquinho. Esse é o espírito do nosso tempo. Né? E isso é refletido nas nossas práticas intelectuais, não somente nas nossas práticas materiais. A gente não é somente apegado a dinheiro, sabe? A gente é apegado a outras coisas também, né? Principalmente a bens intelectuais. Então, por isso que a gente está falando aqui, a avareza não diz respeito somente a questões relativas a bens materiais. E como eu já falei para vocês, é um valor importante. A avareza diz também
algo relativo à nossa própria vida intelectual. Aí Michael colocou, né? O Igor Miguel comenta também sobre os efeitos noéticos na mente da queda, que afeta nosso acesso à realidade. Isso com certeza afeta a nossa capacidade de interpretar as escrituras também. Justamente, Michael, justamente por isso que a gente depende de outras pessoas. Aí, minha gente, é tão interessante assim, tipo, a pessoa que diz assim, cada um tem a sua verdade, ou então, cada um tem a sua interpretação. Perceba, você não está disposto a aprender com o outro. É justamente por causa do ponto que Micael colocou aqui, que trouxe do Igor Miguel, né? Esse ponto. É justamente porque nós somos falíveis que a gente precisa buscar verdadeiramente a verdade. Porque se a verdade dependesse somente daquilo que eu penso, bastaria eu pensar para ser verdadeiro. Isso aí seria o cúmulo do egoísmo intelectual. Se eu penso que algo é verdade, então algo é verdade. Mas, justamente, minha gente, essa ideia de caridade, né, da gente se preocupar menos com a gente e mais com o outro, faz com que a gente tenha essa distância. A comunidade ajuda a gente a ver isso. É por isso que é importante. Aí tem gente que foge de um debate como o diabo foge da cruz, né? Tipo, em que sentido? No seguinte sentido, em que sentido? Não, com debate eu não vou aprender nada. Com debate. Não, meu filho, debate serve para você afinar suas posições, serve para você aprender. Agora, depende de como você conduz o debate, depende de como as pessoas debatem para você, depende de como você vê o debate, depende disso tudo. Mas o debate é uma coisa abençoadora num ambiente epistêmico, num ambiente intelectual saudável. O debate é uma coisa maravilhosa. É uma coisa muito boa. Agora, num ambiente intelectual onde eu quero vencer o outro, num ambiente intelectual onde eu quero passar por cima do outro, aí o debate é uma coisa nociva mesmo. Né? A interpretação é a mesma coisa, minha gente. Uma interpretação, a gente se abre para a intenção do autor e a gente precisa de ajuda de outras pessoas para reconhecer a intenção do autor. Por quê? Porque a gente não é versado em literatura do Antigo Oriente Antigo para saber ler aquilo ali, para saber aqueles gêneros textuais, para aprender com aquilo ali, etc. Né? Vanedia colocou aqui. Creio que podemos dizer que as escrituras são suficientes, por isso, em obediência a ela, vamos ao encontro do outro para aprender com ele o que ele aprendeu da Bíblia, o que é diferente de buscar uma nova revelação em matéria de fé. Nesse aspecto, a Bíblia é suficiente, mas não para anular a necessidade que temos de acessar o que Deus revelou de sua palavra aos nossos irmãos. Justamente, né? Porque lembra lá, 1 Coríntios capítulo 12, Deus levantou mestres para a igreja, para compartilhar bens intelectuais valiosos. Deus levantou essas pessoas. Né? Então, é algo muito mesquinho a gente achar que, não, para mim, a Bíblia basta. Mas ao basta. Né? Basta entre aspas, né? Porque você está desprezando os dons que Deus deu para a igreja. Né? É isso que você está fazendo. E a própria Bíblia diz isso. As escrituras o tempo todo pressupõem que a gente vai acessar ela, aprender sobre ela, etc., em comunidade. Se não fosse assim, não se teria, digamos assim, se não fosse assim, não se teria colocado os mestres. Aliás, o fruto do Espírito, pode ver, ele é comunitário. Como é que você vai exibir amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio? Você não faz essas coisas individuais, você faz isso dentro de uma comunidade. Né? Aí Smith colocou, isso me lembrou de uma canção que eu aprendi quando criança. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Vem até na minha mente, viu, Smith? Porque minha voz para cantar é terrível, mas senão eu ia falar aqui a música cantando. Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar.
Justamente, né? Eu lembro dessa música. Tem o caráter comunitário aqui, é expresso, né? Vânia já colocou. A aversão ao debate muitas vezes revela mais do orgulho do nosso coração do que sobre os problemas que podem decorrer do debate em si. Justamente. Né? Porque, mais uma vez, né? Num ambiente intelectualmente danoso, o debate é realmente complicado. Mas se a gente quer realmente receber e transmitir bens intelectuais valiosos, o debate é muito importante. Muito importante. Principalmente a gente aqui que está preocupado com a verdade. Porque ele vai ajudar a gente a refinar, a repensar, a melhorar. Né? Vou dar um exemplo. Né? Você pega o Alvin Plantinga. É muito interessante quando você pega esse livro aqui, Crença Cristã Avalizada, aí você começa prestando atenção, né? E isso era uma coisa que eu não prestava atenção antes, mas eu comecei a prestar, né? No, é, no prefácio do livro, né? A quantas pessoas o Plantinga agradece aqui? Não sei se dá para ver daí, não sei se a câmera digamos assim, tem qualidade suficiente para ver. Mas, minha gente, é uma infinidade de gente que ele agradece. Gente super crítica do trabalho dele, tipo o Philip Quinn aqui, o Ernest Souza, o Michael Suddy, são filósofos extremamente críticos do trabalho dele. Mas, minha gente, os feedbacks que esses filósofos deram através de artigos, através de coisas que fizeram com que essa obra do Plantinga, que é uma das obras mais importantes, né, e tem algumas pessoas que dizem, assim como a República de Platão, Crítica da Razão Pura, Crença Cristã Avalizada, a gente vai olhar no futuro e vai dizer, essa é uma obra clássica nesse nível. Né? E muito dessa obra foi formada a partir dessa interação, minha gente. Agora, imagine se o Plantinga fosse um avarento intelectual, completamente apegado ao seu ponto de vista, não suscetível a nenhum tipo de crítica. Né? É por isso que as pessoas acham estranho, né? Eu pego... às vezes eu converso, né? Eu estudo o Plantinga e o Swinburne no doutorado, né? E o Swinburne, ele ainda responde e-mails, né? E aí, eu mando e-mail para o Swinburne, né? Para o Richard Swinburne. E eu pergunto coisas para ele. E eu mando críticas para ele, né? Eu digo, Swinburne, o seu cálculo probabilístico ignora isso aqui. A nossa disposição emocional, ignora o nosso caráter passional, etc, 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 né? E é engraçado que aí eu e minha esposa fica conversando, né? Cara de pau, né? Tipo, você manda um e-mail pro cara lá de Oxford, um pirrai lá de João Pessoa, dizendo, eu discordo de tu, etc, etc. Mas a gente, né? Eu e minha esposa fica pensando, mas também é assim que ele cresce, que eu cresço, que a gente cresce intelectualmente. Né? Ele não fica amargurado, não fica extremamente, digamos assim, pegado ao seu ponto de vista, etc, etc, etc. Né? Esse livro aqui é um exemplo disso. Né? O Conhecimento de Deus, um debate entre o Alvin Plantinga e o Michael Tolley. Você pega esse livro, lê, depois pega outros argumentos do Plantinga, depois desse livro, você vê como o argumento do Plantinga melhorou, como foi abençoado por Plantinga ler esse livro, né? Então, o avarento, na verdade, ele deixa de ser abençoado por causa disso, né? Deixa de ser abençoado. A Anaísa colocou, estava pensando nessa questão sobre os efeitos da queda na mente. Aquela frase, acredite no que Deus fez aos homens e não no Deus que os homens fizeram. Recai nessa questão da avareza. Deixa eu ler a frase de novo, Anaísa. Acredito no Deus que fez os homens. Acredito no Deus que fez os homens e não no Deus que os homens fizeram. Um pouco, cara, tem aí uma válvula assim, tem um respingo aí sim, Anaísa. Em que sentido? Eu falo isso, inclusive, no último capítulo da minha tese. Quando a gente é muito apegado à nossa ideia de Deus, e não ao Deus como ele se revelou nas Escrituras, entendeu, Anaísa? Então, isso demonstra uma atitude epistemicamente ou intelectualmente viciosa, sabe?
Então, existe uma pesquisa que eu falei na palestra passada, né? Qual é a maior, digamos assim, a visão de Deus que é mais compartilhada entre os jovens americanos? É o deísmo terapêutico moralista. Deus, ele mora lá no céu, ele quer que eu faça o certo e ele cuida de mim como um Papai Noel, né? E ele quer que eu seja feliz. Pronto, essa é a principal visão entre os jovens, né? E nesse caso aí, o que é que entraria aí de avareza nesse caso, Anaísa? Entraria aí orgulho, claro, né? Mas entraria também a capacidade de eu não me abrir para, por exemplo, a revelação, Anaísa. Eu não quero saber de Deus tal como ele se revelou. Eu quero saber do Deus que eu fiz na minha mente. Por isso que a gente tem que ir para as escrituras, a gente tem que ter a ajuda dos outros, porque a nossa mente é danificada pelos efeitos da queda. Então, o Deus que vai ser formado à nossa imagem e semelhança, ele nunca vai ser um Deus tal como é o verdadeiro Deus. Nunca. A gente precisa da revelação. É por isso, minha gente, que essas outras ideias de eu não vou ligar, eu acho que o meu Jesus não faria isso. Tem que tomar muito cuidado com o meu Jesus não faria isso, né? O meu Jesus faria aquilo, o meu Jesus faria aquilo outro. Porque esse meu Jesus, muitas vezes, sou eu. É um Jesus formado à minha imagem, minha semelhança, e eu uso ele para filtrar a Bíblia, né? Então, esse meu Jesus, como é que ele vê a identidade sexual cristã? Esse meu Jesus, como é que ele vê a questão do sacrifício? Como é que ele vê a questão da submissão? Como é que ele vê isso? Como é que ele vê o dar outra face? Como é que ele vê o perdão? Aí esse meu Jesus, que quer que eu seja feliz, né, se aproxima muito daquele deísmo terapêutico moralista, né? Então, a gente que tem já essa tendência, a mente afetada pela queda, a gente tem que ter muito cuidado aí, né? Micael colocou aqui, ó. Eu acho que a avareza é um dos locais comuns mais normalizados dentro do ambiente acadêmico, sem dúvida, Micael. Parece que o pesquisador se isolar é um dos caminhos normais na caminhada acadêmica. E ainda mais encontrar um expoente de algum campo e descobrir que ele é generoso é uma surpresa. É exatamente, Micael. A gente tem essa mania terrível assim na academia do isolamento. Por isso que o grupo de estudo é uma coisa que parece banal, mas é uma coisa tão importante. Por isso que a gente está ligado a uma associação, como a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, Associação Brasileira de Filosofia da Religião. Estou ligado a essas duas associações porque, de algum modo, diz respeito direto à minha pesquisa ou aquilo que é intelectualmente importante, etc. E isso é muito importante, né? Aí, minha gente, eu peço para vocês se associarem a ABC2, né? Mas fora a propaganda aqui, mas, Micael, justamente por isso é que é importante, porque a gente pensando em comunidade, a gente consegue compartilhar e receber bens epistêmicos e a gente consegue crescer. Mas esse caminho da solidão, esse caminho do pesquisador solitário é um caminho de armadilha, né? E isso foi uma coisa que eu admirei muito, Micael, quando eu me deparei com a filosofia como é praticada lá nos Estados Unidos e na Inglaterra. Como os caras fazem a coisa em comunidade, sabe? Como os caras são comunitários. Como os caras, Plantinga não é um pensador sozinho, sabe? Tem uma rede gigante, assim, perto do Plantinga, que o Plantinga forma essa rede, né? E que é muito importante ele formar essa rede, etc, 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 né? Então, essa questão da isolação, aí por isso que o pessoal vê, né? Eu não entendo porque uma ABC2, uma Associação Brasileira de Filosofias da Religião, mas justamente por causa disso, porque a gente prospera em conjunto, né? A gente prospera em comunidade, né? Daí a importância da ABC2. Eu lembro que teve uma vez, num grupo de líderes da ABC2, que o pessoal lá teve uma dúvida, né? Aí o Tiago Pereira, a gente tava falando sobre uma coisa, aí eu trouxe lá o Roy Guine, né? Que é um teólogo
um teólogo adventista muito bom sobre a interpretação de Levíticos, aí eu botei lá no grupo, esse teólogo faz isso, para a gente entender sobre essa questão aqui da teonomia, quais leis do Antigo Testamento a gente aplica, quais não aplica, etc. Ele tem um livro só sobre isso, sobre as leis do Antigo Testamento. Esse cara é uma grande autoridade, etc. Eu lembro que o Tiago, que é o líder dos grupos da ABC2, ele disse uma coisa, né, que eu fiquei pensando. Ele disse assim, é por isso, Bruninho, que é legal a gente pensar em comunidade, né? Porque eu não tinha a mínima ideia, nem desse cara, nem de onde, sequer eu tinha uma ideia de onde pesquisar sobre esse assunto aí, né? Porque eu sou um biólogo, o Tiago Pereira, ele é PhD em biologia, né? Eu sou um biólogo. Mas isso é o legal de se pensar em comunidade. A gente pega, a gente compartilha referências, a gente pega essa referência, vai. A mesma coisa, coisas, uma vastidão de coisas que eu não entendo, de biologia, de astronomia, etc, etc, etc. Né? E aí, por exemplo, quando a gente faz em comunidade, a gente pensa em comunidade, a gente produz essas coisas em comunidade, a gente tem que ter essa disposição, a gente tem que, digamos assim, abrir mão de um certo apego, minha gente, a esses bens intelectuais, por amor a gente, e dar livremente eles em generosidade por amor ao outro, né? Por isso que a comunidade é tão importante se pensar nisso. Vanedia colocou, o debate também vai nos ajudar a conhecer melhor a posição do outro e poder representá-la da melhor maneira mais justa. A aversão ao debate nos atrapalha em exercer generosidade para os argumentos do outro, justamente. Porque justamente a posição, tipo, como a gente falou aqui, né? A posição do outro é um bem, né? E assim, você ser generoso com a posição do outro, isso é um bem extremamente valioso, minha gente. Extremamente valioso. Então, a aversão, né? A posição do outro, o cara é criacionista terra jovem, o cara é criacionista evolucionário, o cara é presbiteriano, o cara é arminiano, o cara é católico, o cara é adventista, o cara é isso, o cara é aquilo, né? Isso pode, mais uma vez, isso pode nos atrapalhar, né? E atrapalhar de quê? De ser generoso. E de ser generoso com quem? Com o outro. Claro que a gente não vai aqui ser um bando de irresponsável, né? Vamos agora mergulhar de cabeça aí teologia, na teologia liberal e vamos ver no que dá, né? Não, não é exatamente assim, né, filhinho? Tipo, aqui é necessário, um dos últimos tópicos que eu vou querer trazer é sobre sabedoria, né? Aqui é necessário um pouco de sabedoria prática, né? Que os gregos chamavam de phronesis. O que é sabedoria? É saber o quanto eu vou mergulhar, como eu vou mergulhar. Peraí, eu perco as estribeiras no debate. Pronto. Então, se os meus dedos me fazem pecar, eu vou evitar. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu não posso também repugnar algo que faz com que permite com que outras pessoas sejam intelectualmente generosas, outras pessoas sejam agraciadas, outras pessoas sejam abençoadas, etc. Né? Tem esse ponto, Sete botou. No Brasil tem uma espécie de cultura de elogiar o passivo-agressivo em debate. Não precisa apresentar argumentos fortes. Se usar de certas fugas e xingamentos sutis a uma forte exibição do ego, já é visto como superior. Justamente isso. Por isso que eu disse que a gente tem que ter uma certa maturidade para ver Não que o Dr. Craig faça isso, o Dr. Craig não faz nada disso, tá, minha gente? Mas justamente porque aqui no Brasil a gente tem a cultura da lacração. Né? E justamente pela cultura da lacração, a gente vê o debate do Craig com o Hitchens. E por um lado é bom, porque a gente vê que falta bagagem intelectual no neoateísmo. É bom que a gente veja isso. É bom que você veja que eles se colocam numa posição que está acima do que eles realmente são do ponto de vista intelectual. Então, Richard Dawkins começa o livro Deus um Delírio dizendo eu espero que aqueles que começaram a ler esse livro, quando terminem, se tornem ateus. Mas ele mesmo reconhece que os argumentos dele não vão afetar aqueles que são muito religiosos, etc. Mas perceba, tem uma arrogância aí, né? Então, por um lado, é bom você ver que essa arrogância ela tem um vazio no fundo, né?
Mas, por outro lado, como eu disse, né, você precisa de uma certa maturidade, porque a cultura da lacração pode cegar a gente, pode fazer, tá vendo, os ateus são todos assim. Né? Eles são... É assim que eles são, etc, etc, etc. E a gente tem isso aqui, a gente não... Tipo, como eu falei para vocês, né? O Alvin Plantinga, ele fez isso nesse livro. Eu não vou achar o livro, mas assim, Deus, a Liberdade e o Mal. O Alvin Plantinga fez uma coisa maravilhosa. Ele pegou o argumento, o chamado argumento lógico contra o mal, argumento lógico contra a existência de Deus, de um filósofo chamado John Mack. Aí, se você for ver no começo do livro, o que foi que o Alvin Plantinga fez? Ele melhorou o argumento do cara. Ele melhorou para depois refutar. Olha que diferença da gente, minha gente. Olha o que a gente tem que aprender. A gente aprende muito com os exemplos, tanto de acordo com as escrituras, quanto na epistemologia das virtudes, traz muito isso, né? A gente aprende muito com os exemplos. Então, é muito importante que você veja quem pessoa você está seguindo, que tipo de exemplo você está seguindo, por quê, né? Porque se você segue, para pegar esse ponto de sete, um cara que, na discordância, ele xinga o outro, ele chama palavrão com o outro, ele sataniza o outro, etc, etc, etc. Olha, eu digo que você tem que ter uma certa maturidade intelectual e espiritual para você não se deixar influenciar por isso. Não que eu vou ser aqui um... Não, não é para seguir, não, não é isso. Mas você tem que ser intelectualmente maduro para não se deixar levar por essa onda. E uma pessoa que discorda de você, você xingar ela. E aí você vê a diferença dessa cultura que a gente cria aqui no Brasil para o Plantinga, no livro Deus, a Liberdade e o Mal, que a Vida Nova publicou lá em 2012. Você lê o livro, o que é que o Plantinga faz? O Plantinga põe o argumento do John Mack, aí mostra, o John Mack, ele esboçou o argumento desse jeito, mas desse jeito ainda não está bom, não está forte o suficiente. Aí o Plantinga vai e fortalece ainda mais o argumento do cara. E ele fortalece ainda mais o argumento do cara e depois refuta. Isso aí, minha gente, é uma preocupação gigante com a verdade. Isso aí é uma disposição em ser generoso com o outro, sabe? Se melhora o argumento do cara, para aí você interagir com ele. Não à toa que geralmente quando eu leio, né, os trabalhos dos alunos do Plantinga, eles sempre dedicam ao Plantinga, né? E eles sempre falam a mesma coisa. Eles dizem, o Plantinga não somente é um intelectual inspirador, como uma pessoa virtuosamente inspiradora, um filósofo inspirador, uma pessoa, a forma como ele lida com os argumentos é inspirador. Justamente por isso, né? Porque ele é muito generoso. Plantinga é uma pessoa muito, intelectualmente, muito generosa. Né? Enquanto a gente tem essa mania de, não somente aqui, né, em outros cantos também, mas de alimentar esse espírito avarento com relação aos bens intelectuais. Né? Mais algum ponto, minha gente? Digam aí. Tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Isso me lembrou a ideia de Grandstein de moral, que é bem presente atualmente, principalmente na política, como tu já mencionou numa palestra, justamente, Pedro. Né? E você quer... a gente caminhando para o final, deixa eu mostrar, fazer uma indicação para vocês, minha gente. Aproveitem aí a Black Friday, tá? E vejam esse livro aqui, tá? Grandstein de Moral, Virtuosismo Moral, Grandstein. Tá? Esse livro é muito bom, minha gente. Porque muitas dessas coisas que a gente está falando aqui nas redes sociais é um livro de um filósofo e de um psicólogo social, né? Muitos desses trabalhos e dessas coisas que a gente está falando aqui, caramba, a forma como ele trabalha aqui, sabe? Esse apego excessivo que as pessoas têm à autoimagem e como isso se manifesta nas redes sociais, é uma coisa, assim, significativa, sabe? Tipo, muito porque as redes sociais é um ambiente intelectualmente hostil, né? 26 dólares, Smith, acho 26 reais, né? E tá barato, tá mais barato, bem mais barato do que quando eu comprei. Né? E então é uma indicação muito legal, minha gente.
Se você quiser se aprofundar em coisas que a gente falou aqui hoje, etc., foi muito bom esse lembrete aqui do Pedro, né? O Grandstein de moral é exatamente, digamos assim, um certo discurso moral que a gente tem, digamos assim, que a gente visa em nome ou do desejo de reconhecimento ou para que as pessoas vejam que a gente é moralmente virtuosa, né? Apesar dos autores não gostar, tipo, um outro nome para isso é sinalização de virtudes. Eu quero mostrar que eu sou bom. Eu quero mostrar que eu sou intelectualmente, eu quero mostrar que eu sou moralmente uma pessoa boa. E como é que eu faço isso? Eu faço isso cancelando os outros nas redes sociais, eu faço isso exigindo que os outros se posicionem politicamente, eu faço isso boicotando, eu faço isso fazendo questão de mostrar minha opinião para os outros de forma o mais expressiva possível. Eu não acredito que você pense assim sobre esse assunto. Esse tipo de coisa, sabe? Pronto, isso aí é Grandstein, né? Esse tipo de exibicionismo. E aí os autores vão mostrar como é que a internet é afetada por isso fortemente, né? Minha gente, para a gente encerrar, para a gente orar agora, daqui a 15 dias a gente vai falar sobre malevolência intelectual, aí a gente vai fazer um encerramento, né? Aí a gente volta em janeiro. Em janeiro eu falei com algumas pessoas, né, como o Marcelo Cabral, e ele está disposto a vir falar aqui, entendeu? Tipo, a gente vê aí uma sexta-noite, e aí ele se dispôs a falar sobre humildade intelectual, né? Ou alguma outra virtude intelectual importante. Humildade intelectual é interessante porque é que ele está estudando no doutorado dele lá na Unicamp. Mas eu queria dar esse aviso, minha gente. Eu vou fechar isso, eu, Smith, Luiz, etc. Mas ano que vem a gente trazer umas coisas bem abençoadoras para as reuniões da gente, tá? Para a gente crescer intelectualmente aí.